A atual temporada da Série B vem provando a cada rodada ser a mais equilibrada da história. Vindo de 5 jogos de invencibilidade até então, o Bugre saltou da 7ª colocação para a vice-liderança. Mas bastou apenas uma derrota para a equipe alviverde sair novamente do G4 da Série B. Com as vitórias de Juventude e Novo Horizontino na noite de ontem, o Bugre caiu para a 5ª colocação. E quando você foge das suas realidades, da sua essência, da sua identidade, você paga um preço caro. Preço esse que nós pagamos hoje, já conversamos agora após o jogo, que nos traz um alento, é que os atletas também indignados, entendendo o porquê da nossa derrota. A indignação dos atletas citada por Louser pode ser fundamental para dar um gás a mais na equipe visando o próximo duelo. No sábado, o Guarani tem mais um confronto direto e dessa vez contra o 3º colocado, Novo Horizontino. E agora é aprender, tirar lições e a partir de amanhã projetar o nosso próximo embate, que é contra o Novo Horizontino, um confronto direto, para que dentro da nossa casa, dentro dos nossos domínios, com o apoio dos nossos torcedores, a gente possa voltar a jogar aquilo que a gente tem de capacidade para conseguirmos assim o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Sem nenhum suspenso e com o retorno de Lucas Araújo, Humberto Louser vai ter força máxima para a partida no Brinco de Ouro. A tendência é que o treinador repita a escalação da última rodada, apesar do alto desgaste de alguns atletas, como Mike e Matheus Barbosa. Podendo retornar ao G4 até em caso de empate, o Bugre entra em campo no sábado às 5 horas da tarde, novamente com apoio da torcida. Esse jogo contra o Novo Horizontino já era importante. Agora ficou mais importante ainda depois dos resultados de ontem. Juventude venceu, Novo Horizontino venceu e o Guarani momentaneamente com 50 pontos está fora do G4. Aliás, momentaneamente não. Fecha a 29ª rodada fora do G4. Então, esse jogo diante do Novo Horizontino, ganhando do Novo Horizontino, reassume uma posição no G4. Então, mais do que nunca, esse jogo virou final de Copa do Mundo. E a torcida precisa comparecer. Não é hora de arrefecer. Ao contrário, tem que fazer aquela convocação e comparecer 10, 12 mil bugrinos para empurrar o time do Guarani. Normal, uma hora o Guarani ia perder mesmo, né? O campeonato é muito equilibrado e muito difícil. Mas ainda só depende dele e, principalmente, jogo em casa, o Guarani vai ter que vencer. Ô Batista, muita gente se manifestando agora na nossa área da Rádio Bandeirantes, que vai ao ar todos os dias, às 11h30, dizendo, será que vai morrer na praia de novo? Gente, tudo bem, o jogo contra o CRB, o Guarani não jogou bem, legal. Isso já está sacramentado, só que tem que virar a página e seguir em frente. Quantas rodadas o Guarani não foi beneficiado? Quantas vezes o Guarani, com uma combinação de resultados, efetivamente, colaborou para o Guarani estar melhor na tábua de classificação? Eu não estou passando pano. É que estão tratando como um apocalipse. Não é assim. O CRB também tem um time arrumado. Agora, é simples o que deve ser feito. Simples, simples. Ganha do Novo Horizontino e ganha do Vila Nova. São os 2 jogos em casa, faz 56 pontos e volta. Eu só não sei se com 2 vitórias vai voltar para o G4. Eu desconfio que sim. E aí, a situação não é que está contornada, ela fica diferente do que está hoje. Eu acho que a torcida está preocupada demais, exageradamente preocupada, e eu continuo com a mesma análise do time do Guarani. O Guarani é um time bem treinado, organizado, e que nesse jogo contra o CRB, 5 jogadores não foram bem. Bueno, Bruninho, José, Derek e João Vitor. É por isso que o Guarani não ganhou o jogo. Simples assim. E para você, Gleger? O problema é o torcedor ficar preocupado pela performance do time. Todo mundo assistiu o jogo. E eu, particularmente, também. Falei isso, inclusive, agora há pouco na Rádio Bandeirantes ali. E é isso que o CH disse. Com 5 pés. E olha os nomes que ele citou. São os principais jogadores. E aí o torcedor, ele fica preocupado, com razão, pela performance do time. Porque você ir lá em Maceió e perder para o CRB, tem que estar no script.
Né? Agora, o jeito que o Guarani perdeu, né? A forma com que perdeu a partida. O Guarani teve... O Diogo Silva lá fez uma defesa no chute do Bruno José. Para um time que está dentro do G4, brigando pelo acesso, é muito pouco. Então o torcedor realmente fica preocupado com isso. Mas eu também estou com o CH nessa. Ganhar as duas em casa, não tenho dúvida de que se vencer o Novo Horizontino e o Vila, está dentro do G4. E o Guarani ainda, estou com a mesma sensação de que o Guarani vai subir. O Guarani tem time para isso, está vivendo um bom momento. E um deslize, um tropeço, o grande problema é que a Série B é muito equilibrada. Nós falamos isso depois do jogo aqui, fizemos o jogo na tela da Band, nós falávamos isso. Se o Novo Horizontino, Sport e Juventude ganhar o Guarani, sai do G4. Foi o que aconteceu. Por quê? Pelo equilíbrio. Né? Pelo equilíbrio da competição. O Avaí estava ganhando de todo mundo. Foi jogar em casa, o Juventude foi lá e ganhou. Né? Então, assim, essas coisas que é muito complicado. Mas eu ainda acredito na equipe do Guarani. Acho que o Guarani vai conquistar o acesso, vai brigar pelo título, eu não tenho dúvida. Mas o problema é que tem que melhorar a performance, principalmente fora de casa. É que a impressão que ficou no jogo contra o CRB não foi uma impressão legal. Porque a impressão, e isso é praticamente unânime, né? A gente tem o feedback das mensagens que a gente recebe na rádio. É que o time, sabe, amarelou, ou não competiu, ou estava com má vontade. Sabe o que eu até ouvi? Que esses jogadores que o Guarani renovou contrato, que quer ficar em definitivo, já estão subindo em cima do salto alto. Gente, não é nada disso. Do outro lado tem jogadores bons, técnico bom, uma estrutura que tem que ser respeitada. O Guarani fez um jogo bom, ou um jogo não tão bom, e o CRB jogou bem, e estava jogando em casa. Não tem nenhum desastre nisso. Agora, vocês não acham... O Humberto Louser é muito bom treinador, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. Está aí, fazendo um grande trabalho, incontestável. Mas veja, tem dia que a coisa não engrena, o negócio não vai. Então, no segundo tempo, eu imaginava, porque no primeiro tempo o Guarani ainda criou 2 oportunidades. Teve essa defesa com o chute Bruno José. Do BJ, né? BJ. BJ, chute do BJ. E teve uma do Diogo Matheus também. Então eu imaginava que no segundo tempo o Guarani voltasse um pouco mais abrasivo, empurrasse o adversário. Aí o Guarani voltou morno. Não estava vibrando na partida. E morno. Não dá, né? Água morna, por exemplo, não serve nem para fazer chá. Não. Então, ou é intenso ou não é. Então, acho que Humberto Louser, gostaria de ouvi-los, demorou para mexer. Foi mexer aos 23 do segundo tempo. Então, podia ter mexido um pouco antes. Ele podia ter 10, 12 minutos, já dá mais ou menos a noção daquilo que o time vai fazer no segundo tempo. Então voltou modorrento, sabe? Aceitando a imposição do adversário. Por quê? Qual o motivo? Será que o time estava cansado? Se estava cansado, tem que oxigenar, tem que mudar, tem peças, pode fazer 5 substituições. Então ele demorou, a meu ver, né? Demorou demais para mexer no time. Essas peças que o CH falou não estavam funcionando. O Matheus Bueno muito abaixo do que ele pode produzir. E aí o Lucas Araújo não estava presente, porque tomou o 3º cartão amarelo. E não tinha o que fazer também nesse sentido, né? Importante colocar essa atenuante, porque não tinha volante para poder fazer essa bola chegar um pouco mais à frente. Então talvez a necessidade de se colocar atacante... E não sei se pensou isso o Humberto Louser. Vou colocar atacantes, posso tomar o contra-ataque. Então, se não dá para vencer, a gente leva um pontinho. Que não está errado o pensamento também. Mas aí tomou um golaço e acabou perdendo o jogo. Na minha leitura, foi a estratégia que não foi legal. Desde o começo da partida, um Guarani com linha baixa, dando a bola para o adversário. E, gente, quanto que não estava lá em Maceió, né? De calor. Então você ficar dando a bola para o adversário toda hora. E o que acontece? Você vê que o Daniel Paulista,
ele propõe uma saída de 3, desde o início da partida nós falávamos isso, que dá mais amplitude, né? Que cria mais espaço para o time flutuar e buscar o espaço vazio, e aí o Guarani o quê? Correndo atrás. E eu percebi isso também, um Guarani muito desgastado no segundo tempo, não acho que ele demorou para fazer a substituição, até porque ele... né, teve a leitura, era a estratégia, estava no planejamento, né? E o Guarani, a qualquer momento, quantos jogos aqui, nós falávamos isso, eu e o CH estava na transmissão, quantos jogos o Guarani fez isso? De ficar dando a bola para o adversário, de repente rouba, vai lá e faz o gol e ganha o jogo. Mas muitas vezes, com o Humberto inclusive. Então eu acho que foi essa estratégia, só que esbarrou num treinador também inteligente, num cara que fez a leitura, né, que estudou a equipe do Guarani, que estava sempre bem postado. Toda vez que o Guarani roubava, o CRB estava postado, recomposição rápida, dificultava as ações do Guarani. Então, Batista, foi um embate legal, né, que eu acho que o erro maior aí foi na estratégia, de ficar dando a bola toda hora para o adversário. Tem dois aspectos que para mim determinam. O primeiro eu já falei. São 5 jogadores de 10 de linha que jogaram mal e os 5 caras que fazem a diferença com a bola nos pés. São os melhores jogadores do Guarani, nenhum jogou bem. Segundo, o que jogou esse Falcão volante, que é o maior ladrão de bola de toda a Série B, o Barbudo, o primeiro volante, e o João Paulo, os caras arrebentaram com o jogo, fora o meia que fez o gol. Como é que chama o menino que fez o gol? Lucas Lima. O meio-campo do CRB jogou a bola redonda e o Guarani não jogou, gente. E isso pode acontecer. Afinal de contas, o Guarani não tem um time imbatível, tem? Acho que não, né? Ninguém acha isso, não é? Nem o líder do campeonato é imbatível. Todos os times têm, eles são muito parecidos. O que faz a diferença é aquele dia que você está bem e o dia que você não está tão bem. Eu acho que se esses jogadores que eu mencionei, os 5 principais do Guarani, estivessem minimamente apresentando o futebol regular, o Guarani não teria perdido o jogo. O Pegorari fez quantas defesas? 1, 2 importantes? Não foi um massacre. O Guarani demonstrou organização, o Guarani teve bons momentos. Só que o CRB nesse jogo foi melhor. Agora, tem um aspecto que eu concordo com os amigos. Com esse tipo de... Porque eu também fiquei com a impressão de leseira, de falta de intensidade, de em alguns momentos até desinteresse pelo jogo. Porque eu assisto todos os jogos do Guarani. Eu sei o que cada jogador tem capacidade de desenvolver. E eles não desenvolveram a capacidade total que eles têm. Eles sabem disso, viu, Batista? Porque eu tenho informação segura que a bronca foi grande. Não só no intervalo depois do jogo. O Humberto sabe e eles sabem que o que foi apresentado contra o CRB não é o Guarani que discursa, porque por enquanto não está concreto. Discursar que quer ser campeão, que quer subir é uma coisa, mas precisa demonstrar dentro do campo. Vamos ver diante do Novo Horizontino como será. Esse Falcão que o CH falou disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Monte Azul. Ninguém viu o Falcão. Sabe quem levou para o CRB? Quem? Humberto Louser. O Humberto Louser, provavelmente, né, deve ter um ladrão staff de bola que viu... da CRB, da Série B. Ele joga como uma espécie de terceiro zagueiro. É a tal da saída de 3. Né? Quando o CRB tem a bola. Isso. E aí, a hora que perde a bola, ele adianta e vem fazer um primeiro volante. Mas ele tem uma qualidade, uma leitura de jogo impressionante. Passe, muito bom jogador. Bom passe, bom posicionamento, não dá pontapé, o cara que chega antes, o cara que sabe ler. Né? Você percebe pelo posicionamento que ele tem leitura legal de jogo, joga muito.